a Alex Agra, que já está ali a postos. Ele é cientista político pela UFBA, está fazendo mestrado também em ciência política lá na UFBA, é graduando em Direito na nossa UCSAL, membro do nosso núcleo de pesquisa Conflitos, Estados e Direitos Humanos, e autor do livro Dispositivo Autocrático de Segurança. Depois bote já seu link de vendas também, Alex, aí no chat, para quem tiver interesse. E a palavra é sua. Obrigado, gente. Todo mundo está me ouvindo direitinho aí? Maravilha. Eu pensei muito, né, ao longo das exposições que foram colocadas, como é que eu podia trazer uma exposição qualitativa que conciliasse dois grandes interesses da minha fala. O primeiro, incentivar uma reflexão sobre o tema e, ao mesmo tempo, o segundo, fazendo um convite à leitura do livro de Tiago, né? E, refletindo bastante, eu pensei nas péssimas ferramentas da ciência política brasileira, então eu vou me furtar ao direito de não usar as ferramentas da ciência política e utilizar mais as ferramentas do conhecimento que, embora tenha sido produzido no Brasil, mais até na América Latina do que no Brasil, que são os autores da teoria marxista da dependência, né? Notadamente o Marini, Vânia Bombirra, Teotônio. De maneira que eu acho que o começo da reflexão, Erika falou que vai fechar as câmeras para ver se a conexão dá uma estabilizada. No começo da minha reflexão, eu acho necessário um pouco sobre a formação tradicional das ciências humanas aqui, né? Dando um pouco de destaque para a formação dos juristas do Brasil. Dentro da nossa formação, nós temos uma perspectiva, mesmo dentro do pensamento crítico brasileiro, muito pouco voltada para a América Latina e para os problemas latino-americanos, né? Eu penso muito nisso quando eu vejo que no curso de ciência política que eu fiz, era algo muito raro a leitura de um autor latino-americano, de grandes nomes como Atílio Boron, Agustín Cueva, Raul Scalabrini Ortiz. Então, René Zavaleta Mercado, nós não tivemos uma grande formação muito por conta da ditadura militar, que estipou uma produção intelectual com o pensamento nacional internamente e buscou sempre incentivar por meio das reformas de programas de pós-graduação, por meio de pactuações com organismos internacionais, sempre a internacionalização do ensino. De tal maneira que nós somos vítimas em todo o mundo, mas no Brasil mais ainda, porque as abstrações que são feitas nos estudos no Brasil ignoram, no geral, os problemas nacionais. Daí, a primeira defesa que eu faço do livro de Tiago. Parece pouco dizer isso, mas é muito importante destacar uma pesquisa, um objeto de pesquisa que lide com um problema concreto nacional e um problema concreto da América Latina. E nós constantemente temos contato na nossa formação com teorias que nos remetem a algum grau da nossa realidade, mas pensando de maneira um pouco mais crítica, destoam muito da crítica efetiva do modelo que nós temos. Um exemplo disso é o pensamento geral que está formulado sobre o Estado, né? E aqui começa, de fato, a minha exposição. Na história do desenvolvimento brasileiro, em diversas vezes, não foram ou duas, mas talvez em toda a história do desenvolvimento econômico brasileiro,
o Estado atuou de alguma maneira favorecendo as empresas e o mercado, né? Se você parar para pensar, por exemplo, quando o Brasil passa a adotar o modelo a política de substituição de importações com Getúlio Vargas, o governo varguista, em determinado momento, observando, ainda, na verdade, ali durante a crise de 29, observando os problemas com a crise no café, um pouco antes, na verdade, da política de substituição de importações, né? O governo varguista tende a dar um favorecimento para o setor cafeeiro, mesmo antes da compra de excedentes, por exemplo, desequilibrando, e o termo correto, né, seria desvalorizando a moeda brasileira, desvalorizando o real, numa tentativa de favorecimento do setor exportador, né? Como o setor exportador recebia os seus valores em moeda estrangeira, notadamente o dólar, né? Mas em moedas estrangeiras no geral, desvalorizar a moeda expandia os meios de pagamento, expandia o valor e o que nós chamamos de marxismo do mais valor não acumulado do setor cafeeiro, né? Mais tarde, quando acontece a crise de 29, surge uma necessidade do capitalismo brasileiro responder a essa crise, porque a demanda pelo café havia sido profundamente diminuída no mundo todo. E aí o Brasil começa uma política de substituição de importações que consiste em passar a produzir internamente aquilo que antes se importava, né? Sobretudo com a implantação de uma indústria pesada no país, em diferentes setores da nossa economia. Eu peço desculpa porque eu estou vendo aqui que minha internet está oscilando, mas qualquer coisa vocês me falam aí que eu posso voltar eventualmente a alguma coisa que vocês não consigam ouvir. Mas então, o Brasil, ele tem um papel fundamental, assim, estruturante na divisão internacional do trabalho, porque o Brasil, como a América Latina no geral, e aí a razão pela qual nós não podemos ignorar a América Latina nos nossos estudos, uma vez que somos latino-americanos, apesar que, se você perguntar a um intelectual, por exemplo, da USP, é muito provável que ele discorde dessa perspectiva, mas a verdade é que somos todos, parece espantoso, na visão de alguns, mas somos todos latino-americanos, né? E dessa maneira fizemos parte da história da América Latina. Então, quando começa o processo de criação do mercado mundial, a América Latina se insere nesse mercado mundial com um papel fundamental. Qual é esse papel fundamental? As exportações de matérias-primas e alimentos reduziam a composição orgânica do capital nos países centrais do capitalismo. Ou seja, a exportação, por um lado, das matérias-primas reduzia o custo do capital constante, na medida em que a redução dos valores é uma curva de demanda básica, né? Uma relação inversamente proporcional entre preço e quantidade. Na medida em que você aumentava a quantidade de matérias-primas nos centros imperialistas, o preço diminuía. Isso servia tanto para as matérias-primas como para os alimentos, né? Isso reduzia não só o custo produtivo das mercadorias, como tende a reduzir também o valor real da força de trabalho nesses países, né? Promove uma diminuição do salário mínimo necessário. Essa diminuição foi fundamental para que esses países centrais desenvolvessem um modelo de acumulação que pudesse sustentar não só o desenvolvimento capitalista no geral, como conhecemos hoje, mas como a partir do século XIX, final do século XIX, início do século XX,
A expansão e divisão. Um grande teórico que nós temos aqui, o José Chazin, ele chega a fazer uma divisão categórica de 3 modelos de capitalismo. O capitalismo da via clássica, que seria os países que fizeram a Revolução Burguesa, digamos, tradicional, França, Inglaterra, Estados Unidos. Os países que se desenvolveram tardiamente, o capitalismo tardio da via prussiana, né? Que começaram a sua industrialização no fim do século XIX, mas atingiram seu auge no começo do XX, notadamente a Itália, Espanha, Japão. E dentro dessa perspectiva insere o nazifascismo como uma forma política específica de países de capitalismo tardio, com o objetivo de alavancar o desenvolvimento econômico nesses países. E o capitalismo brasileiro, o Chazin tem o objetivo de discutir o caso brasileiro, não tanto o latino-americano, mas a sua teoria é completamente compatível com a teoria do Marini, embora o Marini use o termo capitalismo tardio para descrever a América Latina. O Chazin utiliza o capitalismo hipertardio, ou seja, países que começaram o seu processo de industrialização no período entre guerras, né? E isso tem um papel pensando a nossa realidade aqui, porque o nosso capitalismo ele vai se desenvolver não de maneira autônoma, como vários países do capitalismo tardio, que inclusive implantaram regimes nacionalistas de caráter nazifascista, vinculando essa dimensão da autonomia nacional. Enquanto nós ainda, mesmo no espectro do desenvolvimento capitalista, se você parar para pensar os projetos nacionais de desenvolvimento, sobretudo a influência cepalina em autores como Celso Furtado, e no pensamento de diversos nacionais desenvolvimentistas brasileiros, nós estamos muito aquém do pensamento econômico pensando o desenvolvimento nacional, né? Basta ver que alguns governos que tiveram uma política extremamente liberal, basicamente, aqui, me desculpe, todos os governos de Vargas para cá, alguma mudança ali no governo Jango, lógico, mas do governo Vargas, com exceção de João Goulart, até aqui todos os governos tiveram maior ou menor influência do pensamento liberal. E para observar isso, do ponto de vista da teoria do Estado, você não pode tão simplesmente olhar para a composição ministerial dos partidos. Você precisa, ou se você quiser pensar do gabinete presidencial, né? Você precisa observar quem são as figuras que estão localizadas nos bancos centrais, nos ministérios da Fazenda, no Ministério do Planejamento. E a pesquisa, vale a pena pesquisar, a pesquisa do Adriano Codato, sobre as elites políticas do mercado financeiro. A pesquisa do Codato mostra que esses setores estratégicos dos ministérios brasileiros, eles servem, na verdade, como um trampolim de determinados indivíduos para participar de conselhos acionistas de bancos privados. Desde a criação do Banco Central até hoje, por exemplo, não houve um ministro nomeado presidente do Banco Central que, posteriormente, não assumisse um cargo de conselheiro ou tivesse alguma conexão com bancos privados como Itaú, Bradesco, Santander, enfim, o banco que estiver a seu gosto já foi palco de algum ministro do Banco Central, né? A gente usa o termo ministro do Banco Central, embora o termo corrente seja presidente do Banco Central, mas na ciência política o Banco Central tem um status ministerial, então a gente utiliza a terminologia ministro do Banco Central. E, portanto, não há como pensar o desenvolvimento econômico brasileiro sem pensar em duas grandes perspectivas, né? Em 3 pilares. A relação entre mercado
nacionais, né? Mercado aqui, entendeu? Um mercado internacional, porque o mercado nacional é uma piada. Isso em termos de existência, né? Então, trazendo de volta a questão do pensamento, do desenvolvimento econômico latino-americano, essa articulação com o pensamento político, né? Mais tarde, no governo de JK, quando o Brasil implementa a sua política de 50 anos em 5, o Brasil tem um ápice de desenvolvimento econômico artificializado. Por que artificializado? Porque é provocado pelo investimento externo direto. E o investimento externo direto, na medida que tem influência direta na conta de capitais, ele afeta profundamente a relação existente entre a balança de pagamentos e a estabilidade econômica dos governos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer foi o seguinte: a história da industrialização brasileira, sobretudo no começo do seu desenvolvimento, foi pautada por uma ideia de projeto nacional, a ideia varguista de projeto nacional de desenvolvimento, favorecendo empresas nacionais. Sim, sem dúvida. Ninguém está colocando, por isso que eu fiz questão de começar falando sobre essa relação entre Estado e mercado, ninguém está negando aqui a relação de privilégio existente entre Estado e mercado. Mas havia ali uma predominância do desenvolvimento nacional, em dada medida. Os governos posteriores, o governo Dutra menos, mas Café Filho, depois vai romper completamente com isso, e no governo de JK vem a Instrução 113 da SUMOC, a Superintendência da Moeda e Crédito, o pai do Banco Central, vamos dizer assim. A Instrução 113 da SUMOC facilitava a entrada de capital estrangeiro no Brasil. E essa facilitação da entrada de capital estrangeiro foi, em muito, provocada pela ideia do governo JK de que era necessário garantir o investimento externo direto, garantir que as empresas multinacionais viessem realizar investimento externo direto no país, viessem instalar suas fábricas. O problema é o seguinte, ao contrário do que o pensamento tradicional pode pensar, o mecanismo de funcionamento das empresas imperialistas não é assim. O dinheiro da Ford, a formação da sua taxa de lucro, não é reinvestido na Bahia, em Camaçari, a falecida Ford, né? O dinheiro das empresas multinacionais, das grandes corporações imperialistas, ele não volta como investimento para o país. Ele vai para o centro do capitalismo, sob diversas formas. Isso gera um desequilíbrio na chamada balança de pagamentos, né? Quem não sabe, a balança de pagamentos ela é composta por 4 contas. A gente tende a ignorar as transferências unilaterais, mas é formada pela conta de capital, que inclui aí o investimento externo direto, a amortização, empréstimos e financiamentos, capitais de curto prazo. A conta de serviços, que inclui aí fretes, viagens internacionais, seguros, royalties, aluguéis, lucro, juros. Então, do ponto de vista da nossa conta de serviços, nós também somos afetados. Por quê? Porque, de uns tempos para cá, nós tivemos um governo dito progressista que implementou uma das maiores imbecilidades que qualquer nacionalista pode ouvir falar, que é a ideia do ciência sem fronteira. A ciência tem fronteira. Você sabe qual é o nome da fronteira da ciência? Patente. Simplesmente isso. A fronteira da ciência tem um nome, patente. Por que a patente é uma fronteira científica? Tão simplesmente porque o Brasil, eu vou dar um exemplo que meu professor ele sempre me dava, né? Nós temos uma planta chamada copaíba. A copaíba é uma da Amazônia legal, né? Pelo menos até as pesquisas mais recentes da Copaíba. Mas assim se entendam em 2016. Eu estou completamente desatualizado sobre Copaíba. Mas pudera, né? Não é muito minha área.
Mas então o que acontece? A copaíba, ela tem propriedade analgésica, anticancerígena, ela possui diversas propriedades em seu corpo. Eu vou pedir aqui só a Érica para me avisar quando estiver faltando 5 minutos para acabar. Eu acho que eu completei. A copaíba, ela tem diversas propriedades de saúde. E aí, o que me acontece? Acontece que nós temos um sistema CAPES que privilegia a postagem de artigos em revistas internacionais. Nós temos, por outro lado, o Ciências Sem Fronteiras, que incentiva a fuga massiva de cérebros para o exterior. O Ministério da Educação, que ao cortar bolsas, favorece essa fuga intelectual do país. E, portanto, o indivíduo vai lá e produz uma pesquisa aqui. Suponhamos que produz uma pesquisa aqui sobre a copaíba. Ele vai lá, publica esse artigo numa revista internacional. Esse artigo, publicado numa revista internacional, quando chega lá nos Estados Unidos, existe um consórcio entre empresa privada, Estado e universidade, e essas empresas registram as patentes da copaíba e passam a produzir remédios com a planta da copaíba. O pesquisador mais tarde vai consumir esse remédio, um remédio para dor de cabeça, com o produto do fruto do trabalho dele, a pesquisa dele sobre a copaíba, vai pagar mais por esse valor, porque é um remédio que está sendo importado, o Brasil tem que pagar pela importação, se for ter uma produção nacional, tem que ter o pagamento de royalties. Tanto é que, se vocês observarem a audiência pública do Aloysio Mercadante, na época que ele era ministro da Educação, vocês vão ver um dos relatos que ele traz, o coincidente aumento a partir da nova implantação do sistema de pós-graduação, sobretudo a partir desse incentivo de publicação no exterior, vocês vão ver do Brasil. Então, nós temos em diversos setores a articulação voltada para o desenvolvimento de empresas estrangeiras no Brasil. Essa articulação, pensando a formação de lucro das empresas estrangeiras, 90, embora já existisse muito forte na ditadura militar, afinal, a ditadura implanta uma nova estrutura no sistema financeiro brasileiro justamente para melhorar não só a relação com organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial, mas para viabilizar o processo de acumulação do capital fictício no Brasil. E, a partir da criação do Plano Real, o Plano Real tem um papel fundamental no que nós estamos vivendo hoje, inclusive essa dimensão da dívida pública. Por quê? Porque o Plano Real, na medida em que ele foi implantado como uma artificialização de paridade entre o real e o dólar, com o objetivo, inclusive, do governo de Fernando Henrique de promover a chamada integração competitiva, ele promoveu uma entrada massiva de capitais estrangeiros no país e de empresas estrangeiras no país que não tinham a menor condição de competir com as empresas estrangeiras. Isso facilitou e muito o processo de desindustrialização. Não só por esse fator da presença das empresas estrangeiras aqui, mas porque o Plano Real estabeleceu, a partir da famosa... eu esqueci do tripé macroeconômico de Bresser Pereira, estabeleceu uma vinculação de juros altíssimos. E como a gente viu já pela fala do Tiago, quando você tem uma taxa de juros muito alta, dentro da economia, né, os keynesianos vão chamar isso de preferência pela liquidez, né? Quando você tem uma eficiência marginal do capital, ou seja, uma expectativa de lucro no processo de acumulação industrial menor do que a taxa de juros, ou seja, quando a taxa de juros é maior do que a expectativa de lucro das empresas, os capitalistas vão investir no processo de acumulação. Já estou atingindo meu tempo, vou finalizar. Então, essa preferência dos capitalistas por investir nesse processo de acumulação, de rolagem da dívida,
não é um processo meramente acidental, nem é uma ocorrência de forças de mercado. Isso é reforçado dentro do pensamento político brasileiro, da tradicionalidade das teorias do pensamento político brasileiro. Isso é reforçado por todos os governos, e isso é absolutamente uma política de Estado implementada no Brasil. Na medida que isso é uma política de Estado, penso eu, uma defesa que faço, não há uma alternativa dentro da mera esfera estatal e da política pública, não entendida aqui como política pública tradicional, mas a articulação de movimentos para pressionar por uma nova política monetária, por uma nova política fiscal. Não basta, porque não será o Estado, essa estrutura que sempre sustentou o modo de produção capitalista no Brasil e hoje sustenta o parasitismo do setor financeiro, não será o Estado que vai resolver isso, muito menos o direito. Um questionamento que eu sempre faço. No direito civil, nós temos um Instituto do Enriquecimento Sem Causa. Ora, quando a gente pega as taxas de juros que o banco cobra no cartão de crédito, no cheque especial, na contração de empréstimos, se aquilo ali não caracterizar enriquecimento sem causa, eu não sei o que caracteriza, então. Mas não, agora, determinadas coisas, o agiotismo é um objeto do direito penal. Mas quando o problema é um problema com instituições financeiras, com planos de saúde privados, ele vai ser um objeto do direito civil. Então, é direito penal para os pobres, é direito penal para o povo, e o direito civil, o acordo, tudo isso para os ricos. E o que eu estou querendo defender aqui não me confundam com punitivista, pelo amor de Deus. O que eu estou defendendo aqui não é um direito penal absurdo, direito penal do inimigo. Eu não estou defendendo isso aqui, longe de mim. O que eu estou é o seguinte: a seletividade estatal no tratamento das relações entre mercado e Estado, no tratamento Estado, e notadamente entre direito e Estado, é um tratamento que sempre vai privilegiar a relação mercantil. Sempre. Então, as alternativas estatais que são postas não são alternativas suficientes para resolver o problema. Não há como esperar meramente um surto de consciência quase no nível iluminista da burguesia brasileira, que nunca foi essa característica desde sua fundação. Não há como esperar um surto iluminista de acordar de dia para a noite e falar, vamos fazer uma auditoria da dívida pública? Não. Isso só se resolve por meio de pressão popular. Por se fazer uma mobilização dessa natureza, passam fundamentalmente por um processo de formação, déficit que nós temos, pelo menos da ditadura para cá, das nossas lideranças populares. Qual é a grande liderança popular hoje que você vê assim capaz de liderar um movimento de massas crítico e autônomo com essa capacidade, com a capacidade de pensar um projeto nacional? Não precisa ser necessariamente socialista, um projeto social, um projeto nacional de desenvolvimento, pelo menos nos modos pensados por Brizola. Não tem. Então, quando vem umas produções como essa de Tiago, nós precisamos nos debruçar sobre essas produções, nós precisamos participar de eventos como esse, de eventos como os eventos organizados pelo NPCDH, os eventos organizados pelo IELO, Instituto de Estudos Latino-Americanos, lá de Santa Catarina, porque a gente precisa se qualificar para intervir na realidade, entendeu? Caso contrário, a gente pega um bolsonarista para discutir com ele, a gente pega um liberal e a gente toma porrada, velho. Se a gente não incorporar essa quantidade massiva de conhecimento crítico, se a gente não pegar um livro de direito penal e falar, porra, eu não vou por Greco, eu vou por Zaffaroni, eu vou por Nilo Batista, se a gente não pega um material de constitucional e fala, porra, eu vou por Lenin Streck, aí não dá.
Porque aí fica o beabá da faculdade de Direito, o beabá da ciência política, da sociologia, da economia. E aí a gente ignora a América Latina, a gente ignora o pensamento crítico brasileiro, ignora autores tradicionalíssimos como Manuel Bonfim, Alberto Guerreiro Ramos, Eliette Safiotti nos estudos feministas, que é muito pouco falada. E a gente vai ficar a vida toda assim, nesse mesmo estado de... Os ápices que a gente teve de pensamento crítico foi sempre na esfera politicista, sempre na esfera do jogo político e nunca na esfera do rompimento. Então, eu acredito, mesmo que não seja o caso, pode às vezes não ser o caso de Tiago, de Érica, de Júlio, pode não ser o caso de nenhum de vocês aqui, mas, sendo ou não o caso, o livro de Tiago, inevitavelmente, é um convite a essa ruptura. É um convite a essa ruptura. Porque o livro de Tiago é mais do que um convite a essa ideia crítica da dívida pública, mas aos elementos, ele traz para a gente essa reflexão do que está por trás da dívida pública. Não só dos elementos políticos pensados na esfera do ministériozinho, na esfera da votação no legislativo, mas as bases sociais que sustentam esse modelo financeiro que favorece sempre as empresas privadas, notadamente as empresas do setor financeiro multinacional. Eu termino aqui a minha fala, agradecendo demais ao convite de Tiago, da professora Érica, agradecendo a participação de Júlio, agradecendo por poder participar aqui. E eu espero que... Eu sei que eu trouxe muitas coisas, muitos elementos diferentes, aqui minha mente fica aqui pensando em 1000 coisas, e eu vou montando com o que as pessoas já falaram, mas eu espero que tenha sido uma exposição clara e tranquila. Qualquer pergunta é só colocar por aí. Obrigado. Muito obrigada, Alex, e renovando meus agradecimentos a todos que estão aqui presentes e aos nossos convidados, nossos palestrantes. Quem tiver interesse em adquirir o livro do Tiago, já está aí o link no chat, e o do Alex, ele vai pegar esse link e jogar aí no chat também, para poder, quem tiver interesse, adquirir. E queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta, algum questionamento, ou até um comentário breve, porque pelo adiantado da hora, né, já não temos muito tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta direcionada aos nossos palestrantes, ou algum comentário breve, está franqueada a palavra. Érica. Oi? Oi. O Plínio deve ter uma pergunta. Tá. Desculpa, Tiago, eu estou vendo você aqui. Eu entrei atrasado, eu devia ficar bem quietinho aqui no meu canto, mas a Érica está convidando a fazer pergunta. Eu queria uma coisa tão banal, mas eu queria ver se eu conseguia entender. Porque eu já li sobre isto, vi que o GCE fala muito de dívida pública, que tem mais gente que fala de dívida pública, que é o grande ralo do dinheiro público que vai para as empresas privadas. Eu sei que você, Tiago, já deve ter falado disso inicialmente, mas se você puder, assim, muito rapidamente me dizer, como quem diz para criança, o que é dívida pública? O que eu posso entender, assim, bem a grosso modo, o que é dívida pública? Como é que se dá essa passagem do fundo público para o fundo privado por meio dessa porta que é a dívida pública? Bem, meu caro, essa pergunta aqui parece ser simples, ela é um tanto quanto complexa. Não, mas eu já tenha falado dela, desculpa, mas eu não queria sair daqui sem uma palavrinha sobre isso. Tranquilo. Bem, como é que eu posso lhe resumir de forma bem objetiva isso? A principal receita do Estado são os tributos. Nosso sistema tributário ele é regressivo. Ele tributa pesadamente o consumo em detrimento da renda e do patrimônio. Isso já gera uma primeira distorção. Uma vez arrecadado esse recurso, chamado de receita primária, ele terá que fazer frente às despesas primárias, ou seja, a receita corrente fazendo frente à despesa corrente, que basicamente são as políticas sociais. É o dinheiro que se gasta com
saúde, é o dinheiro que se gasta com educação, é o dinheiro que se gasta com cultura, basicamente gasto de pessoal, né? Quando, inclusive, fala, o Estado é inchado, inchado coisa nenhuma. O Brasil, comparado a outros países, que ninguém duvida que é neoliberal, como o Reino Unido, por exemplo, gasta muito menos proporcionalmente. O Estado brasileiro não é inchado. O Estado brasileiro deveria gastar muito mais, porque gasto de pessoal significaria, sabe o quê? Garantia dos direitos fundamentais. Bem, esse dinheiro para financiar saúde, educação, cultura, segurança, etc. e tal, por que é que ele não existe? Porque a dívida pública se apropria desse recurso. O Estado defende o superávit primário como se fosse algo sacrossanto. Ou seja, nós temos que cortar recursos o máximo que a gente puder, a gente tem que minimizar o Estado o máximo que a gente puder, para que esse dinheiro que vai sobrar, vai para onde? Se o discurso oficial é o Estado está inchado e, portanto, não se pode gastar com as políticas que garantem os direitos fundamentais, para onde é que vai esse dinheiro economizado? Vai para pagar o serviço da dívida. Quem são os credores da dívida? São pessoas que já acumulam recursos, são instituições financeiras, bancos, seguradoras, fundos de pensão, fundos de previdência privada. Então, basicamente, Plínio, a dívida pública é o principal mecanismo público pelo qual se tira dos pobres, porque o nosso sistema tributário é regressivo, se tira dos pobres e da classe média para dar aos ricos. Enquanto a gente fica discutindo perfumaria, né, o quanto que se gastou no cartão corporativo com leite condensado, me desculpem, mas isso é a banalidade da inteligência brasileira. A gente ficar dando atenção a isso e compartilhar isso nas redes sociais mostra o nosso grau de alienação. O Brasil paga por dia 4 bilhões e meio de reais da dívida pública. E a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo o dinheiro que foi gasto no estádio de futebol. Beleza, é um dinheiro desperdiçado, tem muito elefante branco por aí, tem. Mas você imaginar que a gente paga por dia 4 bilhões e meio, no ano nós estamos pagando algo em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. A maior parte desse dinheiro não está financiando a infraestrutura desse país. A maior parte desse dinheiro está pagando dívida velha. Em resumo, é isso, Plínio. Espero ter ajudado um pouco. Olha, ajudou muito e resumiu muito bem. É um negócio, enfim, para mim, para lá de complicado, e eu consegui ter uma ideia, fechar uma ideia legal. Obrigado, Tiago. Obrigado mesmo. Agora, se quiser aprofundar, já sabe, né? Pode adquirir o livro que... Já estou sabendo, estou sabendo. E se você for daqui de Salvador, assim que a gente pudesse ver presencialmente, faço questão de autografar. Ô, meu amigo, eu não sou de Salvador, eu sou do interior de São Paulo, mas eu adoro Salvador e eu tenho uma ligação afetiva com Salvador, porque o meu avô, meu bisavô e o meu avô se formaram em mil e nada na Faculdade de Medicina de Salvador. Meu bisavô se formou aí e o meu avô começou aí, depois foi terminar no Rio. E, na verdade, foi a pessoa que me criou. E eu fui a Salvador já e visitei a faculdade, pedi lá e consegui, imagina, uma tese do meu avô lá, ou do meu bisavô lá. Eu fiquei muito, muito feliz, né? Parece que um tio dele era professor e tem até nome de uma rua aí, Alfredo Brito, eu creio, acho que é isso. Esse Brito é o meu Brito, né? Então, a minha ligação, além de eu achar Salvador uma delícia, uma maravilha de cidade em todos os sentidos, eu tenho essa ligação familiar. Parabéns, Tiago. Muito obrigado, viu? Eu já estou aqui com o seu livro na minha pontaria. Valeu. Obrigada, Plínio. Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Érica. Oi. Enquanto não aparece nenhuma pergunta, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a fala de Alex, uma fala importante. Desculpa, põe de novo os dados do livro do Tiago aqui, que eu perdi, por favor. Já vai colocar, eu coloco, Tiago, pode deixar, faça seus comentários aí à fala do Alex.
Alex, você tocou em vários assuntos importantes, obviamente, mas um eu gostaria de destacar. Você fala sobre a ausência de liderança política no nosso país para conduzir a um processo até de contra-hegemonia, digamos, né? Já que, se não for um processo disruptivo, a gente não faz sentido estar discutindo isso daqui, por exemplo. E eu queria atualizar quem nos ouve sobre algo extremamente concreto que está acontecendo agora no nosso país. Momento, inclusive, que eu posso revelar uma das contradições da esquerda brasileira. No mês passado, foi publicada a Lei Federal 14.185. Olha aí, Plínio, que interessante. Essa lei autoriza o Banco Central a realizar depósitos voluntários, popularmente chamado de operações compromissadas. Tem uma pequena diferença, mas ontologicamente é a mesma coisa. O que é isso? É o seguinte, pessoal. Encerrou o expediente bancário hoje e sobrou aí no caixa do Santander, Itaú, Bradesco e outras instituições financeiras que não conseguiram ou acharam que não era interessante emprestar dinheiro, né, com a situação de estagflação que nós temos hoje. Os bancos simplesmente cruzaram os braços e não emprestaram esse dinheiro. O que é que o Banco Central está autorizado a fazer? O Banco Central está autorizado a pegar a sobra de caixa dos bancos para si. Se sobrou 500 bilhões hoje nos bancos, o Banco Central pode pegar esses 500 bilhões. A lei é tão absurda que a lei não diz qual é o limite de operação do Banco Central, não diz qual é o prazo de resgate desse dinheiro, embora seja operação de curto prazo, mas não diz qual é o limite, não fixa o limite da taxa de juros para remunerar a sobra de caixa dos bancos, e a própria lei delega tudo isso à regulamentação infralegal do próprio Banco Central. Banco Central, diga-se de passagem, que desde a publicação da Lei Complementar 179, ganhou autonomia. Você sabe o que é mais sonho, né, da comunidade financeira, a autonomia do Banco Central. É lógico. E vinha sendo segurada. Sabe o que é mais absurdo, Alex? A gente poderia estar imaginando que as operações compromissadas foram obras de Paulo Guedes. Não. As operações compromissadas se iniciaram com Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva. E nós poderíamos também imaginar que o depósito voluntário, agora legalizado, embora, na minha opinião, inconstitucional, tanto que eu estou defendendo na OAB o ajuizamento de um ADIM contra essa lei, a gente poderia imaginar que a autoria do projeto de lei foi de algum deputado ou senador da base governista. Não. O autor do projeto de lei é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Ou seja, a esquerda brasileira, que se diz esquerda, nada mais é do que o professor Nildo Orix chama de uma esquerda liberal. Essa esquerda serve ao mercado. Essa esquerda só faz cálculo eleitoral, não faz cálculo político. Só está preocupada... O que eu gosto muito, que é o consórcio petucano. Exatamente. Eu ia tocar nesse assunto agora, mas já que você tocou, olha bem, o ex-senador Roberto Requião, por exemplo, costuma sempre falar sobre um projeto de lei que ele apresentou para criminalizar essa agiotagem que você mencionou por parte dos bancos. Esse projeto de lei tinha tudo para passar. O presidente, na época, era Fernando Henrique Cardoso. Como votou a bancada de esquerda do nosso país? Votou contra esse projeto de lei, né? O que reflete o sistema petucano, né? O início da desnacionalização do pré-sal começa no governo de Dilma, que tinha maioria para barrar, mas, num acordo do governo Dilma com José Serra, do PSDB, foi aprovado. E o acordo foi tão espúrio
que o líder do governo na época, que era o senador Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, nem ele sabia. Tomou conhecimento do acordo do governo em plenário quando viu que o projeto foi aprovado. E, segundo o próprio senador do PT, o governo tinha maioria para barrar. Então, essas são as contradições da nossa política. Essa é a nossa esquerda, desprovida de liderança política e desprovida de um projeto nacional de desenvolvimento contra-hegemônico, que não precisa ser disruptivo, como você mencionou, Alex, mas que, pelo menos, tivesse um projeto nos moldes da CEPAL. Nem isso nós temos hoje. E essa é uma deficiência não só da esquerda brasileira, mas da esquerda latino-americana. A onda progressista que varreu a América Latina deixou esse déficit. E nós pagamos caro com isso. Nós pagamos com o bolsonarismo no Brasil, nós pagamos com o Maurício Macri na Argentina, que saiu do poder, mas deixou um rastro de políticas neoliberais, revocatórias de direitos sociais, enfim, por aí vai. Bom, pessoal, eu desliguei a câmera. Vocês sabem, no começo eu falei que o meu filho tem menos de 5 meses, ele resolveu que era uma boa hora para ele mamar. Então, peço perdão de estar com a câmera desligada para não expor o bebê aqui na gravação. Mas, se ninguém tiver mais nenhum questionamento ou nenhum comentário, a gente pode agradecer a todas e a todos e encerrar o evento. Vocês me dizem se tem algum comentário ainda. Eu tenho, professora, aqui, Pronto. Reni. Fique à vontade, pode falar. Aqui. Eu queria ver com o Tiago e com o Alex, né, sobre, a gente já expôs, né, o livro, a questão do neoliberalismo, tudo, e eu queria saber de vocês que solução vocês apontam, né? Pelo menos no campo das ideias, né? O que a gente pode trabalhar para a reflexão nossa mesmo, do ponto de vista político, social e liberal, né, conservadorismo, essas questões todas ideológicas, onde que a gente pode começar a agir para que esses problemas que a gente aponta, que a gente vê, se acabem, né, ou pelo menos diminuam bastante. Principalmente Tiago aí, que está pleiteando uma vaga aí de conselheiro, né, no TCM. Pode começar, Tiago, vou depois de você. Bem, obrigado, Reni, pela pergunta. Reni é uma pessoa suspeita para falar de mim, eu sou suspeito para falar dela, porque apesar de ser uma amizade recente, é uma amizade muito forte. Reni é uma advogada muito competente lá na região oeste do estado da Bahia, e a gente tem uma parceria forte lá no município de Baianópolis e em outras localidades. Minha amiga, olhe bem, essa é uma pergunta bastante recorrente que a gente ouve, né, por aí. O que fazer? A gente já sabe qual é o problema. E o que fazer? E aí, a resposta mais interessante que eu ouvi até hoje é a do professor Nildo Orives. Ele é economista e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor diz o seguinte: não existe solução pronta. Não existe solução mágica. A gente só encontra a solução no processo. Mas a solução só virá num processo disruptivo, revolucionário. Não há outro caminho. Fora disso, as únicas soluções que a gente vai encontrar são soluções conciliatórias. Né? O projeto desenvolvimentista da CEPAL, por exemplo, não é um projeto disruptivo, é um processo de conciliação com o capital nacional, com a burguesia nacional, que eu, inclusive, duvido que prospere, né? Embora eu acho que deva ser tentado, porque, estruturalmente, nossa burguesia nacional ela é uma burguesia dependente. Ela aceitou o papel histórico de ser subordinada, de ser sócia menor do capital estrangeiro. Né? Então, é muito mais cômodo
eu ter meu dinheiro garantido e deixar o capital estrangeiro tocar o barco do que eu me arvorar a topar um projeto nacional de desenvolvimento. Isso só será possível com uma mudança do processo hegemônico. Mas, e o que a gente está propondo é a disrupção, se o que a gente está propondo é uma revolução no pensamento, a solução só surge no transcorrer do processo. Agora, nós temos alguns indícios. Tem autores latino-americanos, como, por exemplo, Alberto Acosta, que é professor no Equador, em que ele propõe que a gente aprenda a cultura do bem viver dos indígenas, cuja lógica social é antagônica à que vige, como o professor Júlio apontou na fala dele. Ou seja, a cultura indígena nos mostra que preservar o nosso habitat natural é uma lógica antagônica à lógica mercantil. Agora, quais as institucionalidades que serão geradas a partir disso? Quais as normas jurídicas que serão produzidas a partir disso? Somente no transcorrer do processo. O que a gente não pode ter é medo de arriscar. Sabe por quê? Porque no caminho que nós estamos, em breve nós iremos destruir com o nosso habitat natural, que é o planeta Terra. Não existe plano B e nós iremos ser extintos enquanto raça humana. Agora, Alex, que é especialista em política, pode falar com mais proficiência do que eu. Difícil, depois dessa exposição, acrescentar alguma coisa, mas eu vou tentar me virar aqui, porque eu assumi o compromisso de falar. Olha, Reni, né? Não é isso? Reni? O que acontece é o seguinte, a nossa burguesia, a burguesia brasileira, ela foi uma burguesia que se constituiu pós-1848, né? Porque esse é um elemento importante. Até 1848, as burguesias tradicionalmente tinham um pensamento iluminista, né? Um pensamento progressista. Era uma burguesia efetivamente revolucionária. A partir de 1848, quando acontece o fatídico episódio que nós conhecemos como 18 de Brumário, do Bonaparte, o golpe bonapartista, né? A partir de 1848, essa burguesia muda o seu caráter para ser uma burguesia reacionária. Ou seja, ela para de reivindicar as pautas revolucionárias, entre elas a defesa do racionalismo e dos ideais revolucionários, para adotar uma postura contra-revolucionária. Uma burguesia que nasce como nasceu a burguesia brasileira, nesse período contra-revolucionário, nasce essencialmente contra-revolucionária, porque já conhece os preços a serem pagos por uma burguesia revolucionária, né? E, portanto, veja, por exemplo, a história da independência, entre aspas, né? A independência de caráter mais político. A independência formal do país não nasce de um surto popular, de uma mobilização popular, tampouco de um surto nacionalista da elite brasileira. Essa ideia de independência nasce a partir do exclusivo colonial, nasce a partir da necessidade de romper o pacto de exportação que existia entre Brasil e Portugal. Então, para romper esse acordo colonial de exportação para Portugal, sobretudo diante da forte pressão inglesa no Brasil, o Brasil rompe com Portugal, assume a sua independência econômica para reforçar a sua dependência, assume sua independência política para reforçar a sua dependência econômica de outro país, no caso, a Inglaterra, né? E aí, por que eu estou trazendo essa coisa de lá de trás? Porque, assim, a burguesia, tradicionalmente, a teoria política burguesa, eu vou até me inclinar aqui, porque agora eu comecei a falar sério, a tradição do pensamento político conservadora de que alijar as classes populares da população é o melhor caminho.
E isso foi absorvido pelo campo de esquerda, justamente por esse consórcio petrocano que nós estávamos falando, sobretudo a partir dos autores que vão constituir o pensamento político uspiano, né? Notadamente aqui o que o Chazin chamava de o quadrúpede teórico, a teoria do populismo, a teoria do autoritarismo, que nasce na USP também, a teoria da dependência de caráter weberiano, que nasce com Fernando Henrique Cardoso, a teoria do marginalismo. Então, um conjunto de diversas teorias formuladas na USP que negativavam a participação popular, sobretudo colocavam na culpa. Se você parar para ler o Francisco Verfort direitinho, o colapso do populismo, o golpe militar, nas costas de João Goulart, pela participação popular do povo. Porque os intelectuais militares, eles sabiam identificar quais autores privilegiavam essa dinâmica da não participação popular. Então, os autores críticos do regime militar, os autores defensores da participação popular, é o caso aqui de Alberto Guerreiro Ramos, os autores do ISEB, como Nelson Werneck Sodré, o próprio José Chazin, que eu cito bastante, os autores foram banidos e se conformou, dentro do pensamento intelectual na esquerda, uma hegemonia desse pensamento uspiano, cuja característica fundamental é sempre olhar para a esfera do sistema político e olhar muito pouco para dinâmicas essenciais do capital. Então, é como o Tiago falou, ao invés de você estar observando o mecanismo de funcionamento do sistema da dívida pública, você está lá se debruçando sobre a quantidade de leite condensado, gasto X no cartão corporativo, que nem sequer arranha, podia não ter isso tudo, íamos continuar na mesma miséria que estamos, porque o problema é de caráter muito mais estrutural. O Chazin tinha uma frase que eu gostava muito, que ele dizia assim, não é preciso fazer alguma coisa, mas a coisa certa. Então, eu acho que o primeiro passo, a primeira etapa para a gente, para caminhar nessa trajetória disruptiva, nesse momento atual, é colocar um pé no freio, porque sempre que surge essa discussão, sempre vem aquela ideia, né? Não, nós precisamos pular os muros da universidade e conversar com os trabalhadores. Como se a gente soubesse resolver os problemas que estão dentro da universidade e como se a esquerda tivesse o que falar. Isso ficou evidente no segundo turno, quando a esquerda simplesmente decidiu, não, agora realmente nós temos que ir para a rua, nós temos que conversar com o povo, mas não tinha o que falar. Perdemos no debate. É preciso ter um diagnóstico claro de que nós perdemos. Uma vez que nós temos esse diagnóstico, nós pisamos no freio e decidimos, olha, nós precisamos agora fortalecer a nossa formação política, qualificar a nossa formação política. Aí sim, a gente sai de muros da universidade, a gente vai conversar com a classe trabalhadora. Isso independente de você ser adepto de teoria da vanguarda, de teoria do espontaneísmo. Fato estamos desguarnecidos de teoria crítica. Então, eu acho que o primeiro caminho é estar aqui num evento como esse, é buscar sempre essa formação mais crítica no seu espaço de formação acadêmica, no seu espaço livre. Você está sempre buscando a construção desse pensamento crítico em todos os espaços, se qualificando intelectualmente, para mais tarde poder chegar de maneira qualificada no trabalhador e fazer o que a gente chama de trabalho de base. Porque não adianta a gente fazer trabalho de base se a gente não sabe como é que funciona. Eu posso fazer uma crítica maravilhosa sobre dívida pública para um trabalhador. Se eu não souber como é que funciona, se eu não souber explicar para ele como é que funciona o mecanismo da dívida pública, ou pior, se muitas vezes, como é o caso da maioria dos militantes de esquerda, eu não fizer ideia do que é isso, eu ficar apegado ao cartãozinho corporativo aqui, à politicazinha pública ali, ao projeto de lei A ou B, se eu fizer isso, eu estou perdido. Porque vai vir um presidente que vai chegar aí e vai dizer que ele é contra tudo isso, mesmo que ele seja a favor de tudo isso, seja o maior defensor de tudo isso que está aí, seja lá o que ele queira dizer com isso. Vai vir esse cara que vai propor a ruptura e nós vamos ficar aqui defendendo o Supremo Tribunal Federal, defendendo o Banco Central, defendendo um conjunto de instituições que não é obrigação nossa defender. É obrigação dos caras que estão lá defender. A obrigação nossa é cair para cima, é dar porrada.
participar criticamente desse debate. Então, eu acredito que o ponto de partida inicial talvez seja um incremento dessa formação crítica. Alex, o papel da crítica, acima de tudo, é a crítica da esquerda. Porque como a direita defende o status quo, a direita não vai exercer crítica. A crítica é papel da esquerda, porque a esquerda é que se propõe a exercer um papel contra-hegemônico. Mas eu me pergunto, que moral tem a esquerda hegemônica hoje no Brasil? Olhe bem, a esquerda, ao mesmo tempo que afirma que o impeachment de Dilma foi golpe, meses depois fecha acordo político com os golpistas. Haddad foi buscar apoio com Eunice Oliveira no Ceará. Foi buscar apoio em Renan Calheiros em Alagoas. Poxa, que movimento disruptivo é capaz de se gerar quando você se abraça com esse tipo de lado da política convencional? É o partido que critica o capitalismo financeiro e que apresenta um projeto de lei que autoriza o Banco Central a fazer operações compromissadas? O que é isso? É um atropelo mesmo. X fala em golpe, em momento Y fala em defesa do Supremo Tribunal Federal. Como se o Supremo Tribunal Federal não tivesse participado ativamente do golpe. O Ministério Público Federal participou ativamente da demonização, da criminalização da política. Aí Lula vai e afirma que, se eleito presidente, vai respeitar a lista tríplice. Não existe nem previsão legal disso. Não tem que respeitar a lista tríplice, não. O Ministério Público não pode se empoderar do jeito que está, não. O Ministério Público tem que cumprir as suas funções legais e constitucionais. O Ministério Público se empoderou politicamente para querer ditar as regras. Quer dizer, o ex-presidente Lula, que foi vítima de um processo fraudulento, defende a lista tríplice. Então, assim, são as contradições da esquerda hegemônica brasileira que, se não forem solucionadas e o presidente voltar e Lula voltar à presidência, vai produzir essas mesmas contradições e nós vamos sofrer as mesmas consequências, por uma razão simples. A gente não pode esperar mudança utilizando as mesmas ferramentas. Tiago. Pois não. Eu até lembrando aqui, já que a gente falou sobre os outros poderes, né, e o Ministério Público, aí o que eu vejo hoje, né, no meio dessa questão de hegemonia, de falta de lideranças, a gente tem visto o Ministério Público ocupando uma posição de destaque, principalmente por conta da mídia, na questão do Lava Jato. O Supremo agora, que sempre, na verdade, sempre rasgou a Constituição, né? E agora que as pessoas estão sabendo mais, né, por conta da divulgação, por conta dessa parte da mídia mesmo, esse papel que às vezes é simbólico e diabólico ao mesmo tempo. E o Ministério, e aí nos órgãos de controle, eu vejo isso, os órgãos de controle e o judiciário não têm esse papel, não cumprem o seu papel, né? E a questão da apropriação da dívida pública ou da verba pública, eu vejo que isso até é criminal, né? É um crime de peculato, mas os órgãos que deviam fiscalizar, deviam punir isso, são tão lerdos realmente, a gente que sabe, né, como funciona o judiciário, são tão lerdos que a maioria do resultado é prescrição. Então, assim, a gente vê que realmente o crime no Brasil compensa, principalmente o crime de um governante público, né, de quem está com o dinheiro público na mão. Os grandes crimes compensam, né? Os crimes financeiros compensam. Isso, os crimes financeiros, exato. Excelentes os comentários e as provocações, né, que vocês estão trazendo agora após as falas principais dos nossos palestrantes. Vocês viram que, infelizmente, o professor Júlio precisou sair um pouco mais cedo, né? Ele tinha outro compromisso. Então, se alguém tiver alguma dúvida que seja direcionada a ele,
vocês podem digitar no chat ou até falar para a gente no Instagram, onde vocês preferirem, que a gente repassa, né, para que o professor Júlio possa enviar a resposta. E, no mais, que mais? Alguém mais tem algum comentário, alguma dúvida, por provocação? Comentando sobre isso do crime, eu tenho um amigo que diz: o Estado processa os que roubam pouco. Sim. É muito triste essa seletividade penal, né? A gente observa com muita clareza. Os que roubam poucos, eles não têm direito nem ao processo devido legal. Morrem nas favelas. Isso, exato. Tem muitos dados, né, sobre isso no Brasil, então não dá para negar de forma alguma essa realidade e nem tergiversar sobre as causas dela, né? Acho que o professor Wander abriu a câmera, acho que ele quer falar alguma coisa. Antes de Wander falar, Cícero toca num ponto aí que revela mais uma contradição da esquerda brasileira. O período em que o PT governou o Brasil foi o período de maior encarceramento de negros do nosso país. E quase 50% da massa carcerária estão presos provisoriamente. Olha aí, Alex, é mais uma contradição da nossa esquerda, que se diz hegemônica, se diz de esquerda, mas não propõe a mudar as estruturas que está posto. Usam os métodos da ditadura militar para excluir ou para exterminar a classe pobre, negra da periferia. Hoje mesmo eu moro num bairro de periferia e sempre fui de esquerda, nunca votei em direita, não voto em direita, porque eu acho que a direita sempre puxa para a elite. Agora, a esquerda que está aqui em Salvador, na Bahia, é ordem subir no bairro que eu moro e matar negros pobres da periferia sem direito ao princípio do devido processo legal. E isso diz respeito a mandato judicial, diz respeito a tudo. Então, hoje, a instituição de segurança pública na Bahia, ela é uma instituição pública de exterminação do negro na periferia. Então, existem duas justiças, a justiça do pobre e a justiça do rico. Exato. Na verdade, o que a gente vê, né? Que a gente vive um falso socialismo, né? E um neoliberalismo, né? Esquisito, né? Na verdade. Professor Wander. Olá, meus queridos. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação imensa, né? Eu tive aula e pude retornar agora há pouco. Então, Alex, Érica, Thiago, todos que antecederam. Eu quero falar de maneira bem breve, né? Na verdade, falar da minha felicidade em ver essa obra do professor Tiago Assis. É uma obra desafiadora. Tiago, eu não falo sem medo de errar, que Tiago, para mim, hoje é a maior autoridade em orçamento e finanças públicas, pelo menos que eu conheço na academia, e traz uma discussão, que é uma discussão séria, profunda e revolucionária, né? Com a coragem que poucos têm de tocar em temas que são temas que têm o potencial, realmente, de desvelar a ordem posta, né? Essa questão da dívida pública, de como as políticas sociais são tragadas, os recursos são drenados para produzir superávit primário, como ele coloca isso na obra, é empolgante, né? Estimulante e, ao mesmo tempo, para quem não teve a oportunidade de conhecer essa discussão, parece que nós somos bestas, né? Pô, isso aqui está tudo a cara o tempo todo, a gente não conseguiu enxergar. E a obra de Tiago transcende, inclusive, com todo perdão, né? Não deveria estar falando essa palavra, mas vou aqui quebrar um pouco o protocolo, mas de uma esquerda abobalhada, né?
a obra de Tiago transcende essa discussão da esquerda liberal, da esquerda abobalhada, e repõe o lugar de discussão o que deve ser. O reconhecimento da luta de classes, o reconhecimento que a pauta econômica é substancial e que esse tema que deve ser pautado. E não temas colaterais que acabam turvando e dando um ar, né, um suposto ar puro para oxigenar uma suposta esquerda, né, que é mais para inflar do que para poder oxigenar. Então, Tiago, parabéns pelo seu texto, pude acompanhar de perto, pude acompanhar a sua produção intelectual, a sua discussão, né, antes mesmo de se tornar esse livro. E parabéns pelo seu trabalho acadêmico. Você, com certeza, tem contribuído muito, não só para o Brasil, mas para as questões também no âmbito da própria América Latina, né? Você é praticamente um neobolivariano das academias. Mas parabéns aí, viu, meu amigo? E também posso falar aqui, agora saindo um pouco da questão de professor, mas na função institucional de conselheiro da OAB, né, qual cargo que eu exerço ao seu lado com muita distinção e honra, e saiba que a sua obra ela é um orgulho para todos nós que somos também da área do direito, né? Inclusive por transcender a área do direito. Então, parabéns, viu, meu irmão? Você merece muito ter provocado essa discussão. E vamos lá, pau na máquina. Obrigada, professor Wander, meu compadre, também pelas contribuições aí. Não seria Wander se não fizesse um comentário aqui, né, Tiago? Também quem é bem amigo dele conhece. Se não fizesse um comentário, não era o nosso querido professor Wander. Mais alguém, pessoal? Porque já estamos, né, no avançado da hora aqui. Quase ninguém saiu desde que começamos, o que é bastante, né? É bem raro, geralmente quando vai avançando a hora, os eventos vão minguando rapidamente no número de participantes. Então, queria agradecer a todos que continuaram aqui até o final. E se ninguém tiver mais nenhum comentário, vou entrar naquele modo fale agora ou cale-se para sempre. Professor, eu até sugiro que marque outro encontro, né? Agora, depois que todo mundo lê o livro, para a gente só discutir agora, né? Vamos fazer em vez de um evento nesse formato, a gente faz um evento, uma mesa aberta, né? Para conversa, uma mesa redonda, algo assim. Ninguém prepara a fala e a gente vê o que acontece. Né? Pode sair briga, hein? Esses temas, às vezes, sai briga, já vem todo mundo preparado. Mas, brincadeiras à parte, gente, vou até ligar de volta, esqueci que eu não tinha ligado o vídeo de volta, desculpem. Então, acho que ninguém mais tem comentários, já vi que vocês estão aí bem animados com esses estudos e com essas críticas que são muito relevantes e necessárias. Mesmo nós que somos de esquerda, temos que fazer leitura crítica o tempo todo, né? Porque, afinal, a crítica que vem de lá para cá, ela nem sempre é adequada, nem sempre é justa, nem sempre é baseada em realidade. Mas nós temos críticas, sim, e que bom, né? Que não estamos cegamente nos aliando a qualquer grupo ou a qualquer movimentação apenas por se dizer de esquerda. Então, guardemos aí, ao final do nosso evento, levemos isso, né? Um senso crítico apurado em relação, inclusive, a nós mesmos, né? Ao que nós escrevemos, ao que nós produzimos, ao que nós damos ênfase, ao que nós reproduzimos, né? Então, temos que tomar sempre esses cuidados e manter manter as nossas leituras, né? Então, aproveitar obras como as que foram aqui hoje comentadas, né? Hoje, principalmente de Tiago, mas eu também falei um pouco da de Alex, que eu gosto muito. Então, vocês fiquem aí com esse final de noite, com essas reflexões. E vamos para cima, né? Para cima dos nossos estudos, para cima das nossas críticas, das nossas representações políticas, em busca de um cenário mais justo para todos e todas, não só de privilégios para pequenos grupos, não é isso? Então, gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Obrigada a todas e a todos pela participação e até um próximo evento.